Olá, muito boa noite. Estamos iniciando ao vivo mais uma edição do Contraponto aqui pela NGTV. Queremos saudar a todos vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas, no site, no aplicativo, pela Coprel Telecom TV, também no Facebook e no YouTube, nesse momento, quando nós entramos com a nossa programação ao vivo, direto aqui do nosso estúdio. Boa noite, Janice Santos. Essa terça-feira, dia 1º de agosto, iniciando aí um novo mês. Um novo mês, boa noite, Álvaro Damini, boa noite a todos, muito bom estarmos juntos, um mês que inicia, outras energias, né, que surgem, e esse mês vai ser espetacular. Não tem nada a ver essa história de agosto com outras coisas. Eu agosto é um mês maravilhoso. É o melhor mês do ano. É o seu mês? É o meu mês. Eu não posso esquecer desse... Não, mas não é por isso. Olha, que coisa e maravilhosa. é sempre uma oportunidade. Quando a gente, é aquela história do recomeço, né, Janice? É. Sempre a oportunidade de recomeçar. A vida é mestre em nos ensinar essas coisas. Um novo ciclo, né, Álvaro? É, isso aí. Bom, quero te dizer que você fica muito bem de azul. Muito obrigado. Está muito elegante. Você também está elegantérrimo hoje. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Você é sempre gentil. Bom, Álvaro Damini, vamos falar hoje sobre dinheiro? Com certeza. Dinheiro é importante falarmos sobre isso. Dinheiro também. É uma energia. E eu acredito muito que quando a gente entra nessa energia, essa energia também flui. Vamos falar de bastante dinheiro. Bastante dinheiro, porque o nosso convidado entende muito disso. Que coisa maravilhosa falar sobre esse assunto. Você apresenta? Apresento, sim. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a questão de comercialização de grãos. Nós estamos recebendo o Clayton Santos, ele é analista de mercado, tem feito um trabalho fantástico aqui com produtores da região, outros produtores de outras regiões, inclusive, Janice. Né? E ele sabe dar dicas de quando o produtor tem que vender, quando ele tem que segurar o produto, ele sabe entender o processo do mercado, quando é que você pode projetar a tua venda para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, ou orienta o produtor, olha, não é hora de vender o produto ainda. Ele é quase um mago. É, isso aí. Boa noite. Santos, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado aí pela oportunidade. Vocês deixam a gente bem descontraído, né? Que bom, essa é a ideia. Bacana. Então, o agronegócio, ele é a principal engrenagem do Brasil, né, em termos de recursos financeiros e o que movimenta, né, e é o que está sustentando, digamos assim, o Brasil aí nessa crescente, né. Então isso é muito bom, isso traz muito dinheiro, traz muita pujança assim, dentro do agro, dentro do setor, dentro da nossa região principalmente, né, a região norte do estado, o Rio Grande do Sul em si, depende muito do agronegócio, depende muito da agricultura. E é muito bom estar aqui trocando essas experiências, a gente está aqui aprendendo e daqui a pouco passando algumas dicas que podem ser decisivas aí na tomada de decisão, né? Vai ser a tua primeira vinda de muitas aqui no nosso estúdio, como tu conhece muito desse mercado, Clayton, nós vamos usar muito do teu conhecimento também para passar para o nosso espectador. Para mim vai ser uma honra e com certeza Desde se puder... que você aceite, não, obviamente. Né? no ar, assim, como é que eu vou negar agora, né, Álvaro? Mas, assim, muito obrigado mesmo pela oportunidade e que bom estar aqui, a gente poder trocar essas experiências aí. Fico sempre à vontade e à disposição aí sempre. Que né? bacana. Clayton, a agricultura é o que salva o PIB brasileiro. Não tem ano que ela não apareça, que ela não, né, mostre a força que ela tem como uma atividade totalmente independente, eu creio, promissora e que realmente sustenta a nossa economia, alavanca a nossa economia. Como é que você vê essa força hoje aqui no Brasil, em comparação com outros países, com outras realidades? A gente sabe que o mercado americano interfere de alguma forma, potencialmente, mas o que é para você hoje a chave mestre do sucesso da agricultura no Brasil? Ótima pergunta. Precisaria bastante tempo para respondê-la, né? Mas, assim, resumidamente falando, o agronegócio é o nosso petróleo verde, né? Analisando a nível mundial. Então, por que eu penso, por que a gente vê isso como grande oportunidade sempre o agronegócio? Enquanto tiver pessoas para se alimentar, precisa do agronegócio, né? Se nós tomamos café, almoçamos ou jantamos, independente do segmento, o setor que eu estou, eu dependo do agricultor ou do agronegócio para movimentar isso. Então, eu digo assim, se tem um lugar que tem que se investir, é no agronegócio. Porque isso vai, além de trazer, obviamente, o retorno financeiro que todo mundo, né, todos buscam, também traz a satisfação para poder alimentar o mundo, né? Então, isso é gratificante, né? E quando tu fala aí, quando tu está no meio do produtor, que ele muitas vezes
está lá no sol a sol, chuva, geada ou seca, mas ele está sempre com aquele foco, com aquela missão de produzir alimentos, né? Então isso é gratificante, isso é irradiante, né? E ele é recíproco, né? Porque ele acaba contagiando todo um processo. Então eu vejo assim, o Brasil, ele é o celeiro do agronegócio, né? Isso a gente já está há anos que a gente já conhece isso. O mundo precisa do Brasil, obviamente, né? Para poder se alimentar. Então o Brasil tem uma fronteira agrícola enorme, de sul a norte, norte a sul, onde tu tiver condições de plantar, tu vai conseguir colher, né? Então tu tem todo um suporte agronômico, tecnológico, e isso gera uma engrenagem, né, toda do sistema, né? Então onde o produtor obviamente ganha, mas todos os seus arredores ganham, né? Isso vai desde do contador, digamos assim, do direito até a indústria metal-mecânica, enfim. E aí a nossa região aqui, né, trazendo do mundo, trazendo para Passo Fundo, trazendo para a região norte, tudo envolve dentro do agro, né? Então isso acaba sendo muito entusiasmante assim, para o processo todo e para o desenvolvimento, né? Como é que você tem analisado o mercado esse ano, Clayton? As oscilações de preços dos produtos, elas têm sido com bastante frequência. O produtor está tendo a possibilidade de vislumbrar uma possibilidade de comercialização dos seus produtos sem observar muito esse nervosismo que sempre se fala do próprio mercado. Então, o mercado, cada ano tem uma história, né? Ou um ano é porque o clima está desfavorável em alguma região, ou por alguma questão econômica, ou por algum conflito, ou por algum acordo bilateral, político, interfere de alguma forma, direto ou indiretamente. Mas esse ano nós temos algumas particularidades, né? Nós viemos de um ano na região sul, ou Rio Grande do Sul, com uma quebra em algumas regiões de produtividade. O ano passado também o Rio Grande do Sul sofreu com estiagem, mas, no entanto, a nível de Brasil, foi superada a produção. Então, se nós acompanharmos assim, uma evolução de produtividade, ela vem aumentando ano a ano. Então, isso acaba equilibrando de certa forma. Agora, quando nós analisamos a nível mundial, o que nós temos que observar? São 3 principais produtores de soja do mundo. Quem são esses 3 principais produtores? Brasil, em primeiro lugar, 150, a projeção para essa próxima safra é 160 milhões de toneladas de soja, né? Estou falando só soja. Aí vem os Estados Unidos em segundo lugar, que por muitos anos foi em primeiro lugar, né? A projeção deles lá é 120, 117 milhões de toneladas. E em terceiro lugar a Argentina, aí, entre 50 e 55 milhões de toneladas. Esses 3 países juntos, somados, eles produzem 80% da produção mundial de soja. Então, isso significa dizer o quê? Que qualquer problema que tiver em relação a clima, portuário, ou qualquer político, inclusive, ele vai interferir, de certa forma, né, para um preço melhor ou um preço não tão bom. Álvaro, em primeiro lugar, essa colocação que ele fez do Brasil ter toda essa representatividade, isso traz um respeito para o nosso país. Para os demais países do mundo, o Brasil sempre vai ter esse olhar, nós precisamos do Brasil. Né? É um celeiro, que coisa maravilhosa. E nós gostaríamos de aproveitar, Clayton, a sua presença aqui, o tempo passa muito rápido. Sim. Qual é a dica que fica para os produtores que nos acompanham, que buscam sempre mais informações? Hoje o agricultor ele está muito mais, eu diria até intelectualizado, ele busca informações, ele entrou na era da tecnologia, basta ser que os equipamentos hoje estão muito melhores e facilitando a vida do agricultor. Mas para o bolso do agricultor, porque ele indo bem, todos os outros setores naturalmente também andam. Como é que a gente pode instruir esse agricultor a ter uma safra de sucesso sem se preocupar em pagar tanto lá na frente, como vocês estavam nos explicando, já sair com uma safra com a perspectiva de ganhar, sem tanta preocupação com os pagamentos? Então, muito boa a pergunta. Eu acho que essa é uma dúvida que muitos produtores têm, quem está vivendo o agronegócio, às vezes revendas ou empresas que trabalham diretamente com o produtor. Qual que é o grande desafio hoje do produtor brasileiro? É a gestão, é ele ter o planejamento comercial. Porque assim, nós não temos a gerência sobre efetivamente o que vai acontecer com os preços no futuro. E muito menos com o clima, o que efetivamente se vão ser um clima favorável ou não. Então, essas 2 variáveis, elas são determinantes para o sucesso do produtor. Como é que ele vai se proteger dessas 2 oscilações, dessas 2 variáveis, que elas são determinantes para o lucro efetivamente lá no final?
ele ter uma gestão. E quando a gente fala em gestão, ele tem um planejamento comercial. E esse planejamento comercial ele tem que ser feito com muita antecedência, inclusive antes do plantio. E aí ele consegue já direcionar qual preço o mercado vai estar propondo futuramente. E aí ele tem que ter uma coisa muito clara na cabeça, assim, que é ele entender que o produtor é tomador de preço e não formador de preço. Aí isso nos cursos que a gente faz de comercialização, nas palestras que a gente comenta com mais tempo, a gente detalha mais esse processo. Mas hoje, o recado que a gente deixa para o produtor é ele focar na gestão, focar no planejamento comercial. Na prática, o que seria isso? É ele identificar qual que é o preço mínimo de venda do produto dele. Infelizmente, hoje, 99% dos produtores, eles não sabem precisar qual o preço mínimo que ele tem que vender o produto dele. Ou seja, ele deve contar com uma safra pelo menor valor. Exatamente, assim, porque o custo para produzir, ele já tem meio que definido. Porém, o preço... a soma ali dos insumos, da semente. Porém, o preço que ele vai pegar pelo produto e a quantidade, efetivamente, que ele vai colher, não é do domínio dele. Então, se ele tem o preço identificado, e aí quando o mercado propôs um determinado valor, ele vai lá e faz a negociação. Mas ele está fazendo com tranquilidade, porque ele está sabendo o custo que ele tem para produzir. A hora que ele tem isso claro dentro da propriedade, ele consegue, então, desfrutar dos momentos bons do mercado e fazer as suas realizações, porque ele consegue identificar o risco. Porque o que é? Todo dia ele tem que tomar uma decisão, vendo ou não vendo a produção. E qual que vai fazer ele tomar essa decisão? Baseado no custo. Se o preço que ele tem hoje, ele dá um retorno favorável, por que não vou vender? Aí, obviamente, que ele vai ter que depender e ver o seu fluxo de caixa, e ver dentro desse planejamento quais são os compromissos financeiros que ele tem, e a partir daí ele começa a ir fazendo o escalonamento das suas vendas. Né? Então, ele fazer o planejamento e escalonar o período de vendas de acordo com o fluxo de caixa ou com a necessidade que ele tem. Clayton, a questão, por exemplo, da formação de preço que você muito bem falava anteriormente, né, sobre essas questões que pode envolver problema climático, pode envolver até uma questão política, mas muito se baseia também na Bolsa de Chicago, né? Você, inclusive, emite um relatório diário onde você coloca lá os preços das principais commodities, né? Para o produtor que eventualmente está nos assistindo, que vai acompanhar o contraponto posteriormente nas redes sociais, qual é que é a indicação para esse momento específico agora, se ele tem um produto guardado lá? É permanecer com esse produto? É ir negociando parceladamente, digamos assim, aquela produção que ele tem armazenada? Então, desculpa, essa é uma decisão muito particular, a gente não pode nivelar ela no geral. Mas, assim, o momento é bom de preço. Ele já esteve pior, né? Em algum momento o mercado recuou em virtude da pressão, da economia, o poder aquisitivo mundial arrefeceu, então o mercado recuou. E aí, agora com as instabilidades de clima nos Estados Unidos, com o dólar também oscilando, e o produtor tendo o planejamento dele, ele consegue identificar se o preço que está hoje no mercado ele é favorável, ele vai lá e realiza. O que nós sugerimos sempre é o produtor fazer média. Divide a produção, o saldo que ele tem para comercializar ainda, em 2, 3, 5, 10 lotes, e cada vez que o mercado atingir um determinado preço igual ao que ele já vendeu, ou superior, inclusive, ele vai vendendo um pouquinho, e vai realizando lucro, e vai se preparando já para a próxima safra. O bom do produtor é que não termina agora, né? Ele já está terminando uma safra e já está pensando na outra. Então se retoma, né? É uma engrenagem que está sempre em movimento. Isso aí. Muito bem, obrigado pela tua presença conosco, Clayton. Essa, voltou a dizer, foi a primeira de várias que nós vamos te convidar para estar aqui conosco falando sobre isso. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Janice, muito obrigado, Álvaro, e espero ter contribuído, né? Obviamente, quando a gente fala em comercialização, a gente precisaria de muito tempo, né? Porque é um mercado que ele tem que cada vez ser mais trabalhado, mais lapidado, né? E eu acho que essa oportunidade que vocês estão dando, tanto para mim quanto para outros profissionais, de evidenciar o agronegócio aqui na nossa região, realmente isso é formidável, e quem ganha, obviamente, eu acredito que vai ser lá o produtor, ou quem está convivendo aí com o agronegócio, né? Clayton, você tem Instagram, Facebook, como é que as pessoas podem te encontrar? Sim, é Clayton Santos no Instagram, tem no Facebook, no Instagram, tá? O guru do agronegócio. Que tal? E daqui a um dia vem novidades aí, né? A gente está trazendo mais novidades aí logo. Que bacana. Muito obrigada. Quer antecipar rapidamente ou...
Vamos deixar Não, vamos deixar Daí ele volta, gostinho. Álvaro. Assim ele volta. E o Clayton, como eu falei, ele emite esse relatório diário, Janice, as pessoas também podem procurar nas redes sociais. Ele adiciona lá o número de WhatsApp, enfim, e repassa essa... Exatamente, porque assim, hoje é uma dificuldade grande do produtor interpretar a Bolsa de Chicago. Porque inglês já é difícil de nós interpretar. E daí tu tem uma linguagem totalmente diferente. Daí tu vai traduzir isso. O produtor precisa saber na prática. Quanto que vale a minha saca de soja? E aí, qual que é a referência? É a Bolsa de Chicago. Ah, mas lá tem um valor em bushel, tem um valor em dólar. Como é que eu faço essa conversão? Então a gente procurou fazer de uma forma simples um quadrinho que já traduz esse valor do bushel e o dólar para o valor da saca em reais. Aí tem mais prêmio. Aí tem uma série de detalhes que acaba às vezes deixando o produtor ainda mais inseguro, né? Assim a gente tenta facilitar e aproximar ele mais. Chama o Clayton. É isso aí. Ficou com dúvida? Chama o Clayton Santos. Muito bem, obrigado, Clayton. Tá joia, eu que agradeço aí, Obrigado. mais uma vez. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência com o contraponto. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Para você que está nos assistindo hoje, eu quero apresentar a Planalto Associação de Benefícios. Há mais de 4 anos aqui em Passo Fundo, protegendo o seu veículo. Temos um clube de vantagens com empresas parceiras para os nossos associados. Telemedicina, você já ouviu falar? Ainda não? É uma novidade que a Planalto Benefícios vai te apresentar. Vem comigo. A telemedicina é uma realidade em todo o Brasil. Consultas online e ilimitada, com especialistas, médicos e clínicos gerais. No computador, no seu telefone, na palma da sua mão. Mais informações, consulte nas redes sociais. Estamos de volta, Contraponto, 1º de agosto, mês do Álvaro Damínio, Olha mês do só. aniversário do Álvaro, dia 16. Que joia. Tem que Vou ficar contar. um pouco mais velho, né? Ah, mas faz Passa o parte. tempo, não adianta. Você não mostra a Faz idade. parte, faz Sim, parte. é o Álvaro de 20 e tantos anos Agora, atrás. Janice, você vai ficar marcada. Hoje você conseguiu dar um título aí para o Clayton, que certamente as pessoas vão... Guru do agro. Guru do agro. O Álvaro, se você tem Ao uma vivo, no propriedade, contraponto, vai pegar, hein? o Álvaro, se você tem uma propriedade, você consegue lucrar mais com isso, não é? Espetacular contar com esses Espetacular, profissionais. Verdade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você compra de quem você não conhece? Não. Importante saber
com quem que você está tratando, não é? Até pela questão de confiança, né, Janice? É muito difícil, assim, pelo menos da minha parte, né, fazer algum tipo de negociação com alguém que eu não conheço. Ou se pelo menos não tem uma informação mínima sobre aquilo. Né? Esse é o nosso outro assunto, agora do Contraponto, Álvaro Damini. Estamos com uma amiga, uma profissional de excelência, alguém que nós já admiramos de longa data, e está conosco hoje a Simone Aita, ela que é publicitária e trata justamente, Álvaro, dessa questão da imagem, do posicionamento, mas em um universo atualizadíssimo, que é a internet. Fazendo consultoria para as empresas, né, direcionado justamente para esse assunto. Boa noite, Simone, bem-vinda. Boa noite, que honra estar aqui com vocês, meus amigos e colegas, né? Já fomos colegas em outras empresas, né? Então, é uma honra estar aqui, né? Falando sobre um assunto que eu amo, que eu atuo e que eu gosto muito, e eu posso passar horas aqui falando porque eu gosto muito, né? E hoje em dia a gente precisa, né? Precisa se posicionar nas redes sociais. Hoje as pessoas precisam se mostrar. Porque se você não se mostra, o teu concorrente se mostra. E aí, como que você fica? Né? Então, eu venho trabalhando com consultoria, né, em marketing digital, marketing de conteúdo e redes sociais. Essa questão até para o nosso espectador ficar ciente, quando você fala em marketing de conteúdo, Simone, dá para a gente definir esse termo, para que as pessoas possam entender na prática, de fato, o que ele é? Marketing de conteúdo, eu sempre falo que é você vender sem vender, né? Porque você vai trazer informação, você vai levar conteúdo para as pessoas, né? De uma forma que fique relevante e que as pessoas entendam também, né? Porque hoje muitos profissionais vão para frente do celular, né? Que hoje tu tem o celular ali, tu fala o que tu quiser, né? Porém, muitas pessoas acabam falando termos muito técnicos e as pessoas não entendem. Então, você tem que ter uma linguagem acessível para as pessoas entenderem o que você está falando. Então, o marketing de conteúdo é você fazer o marketing da tua empresa trazendo conteúdo, informação, pode ser através de vídeo, de card, né, que a gente fala o card, que é aquela fotinho que você posta na rede social. E é ter presença digital. Porque hoje tem o marketing digital e a presença digital. É muito diferente uma coisa da outra. Porque o marketing digital, ele é muito amplo, né? É que nem o marketing. Você tem o marketing lá em cima, é como se fosse um guarda-chuva. E aí você tem o marketing digital, só que o marketing digital, ele inclui site, ele inclui outras ferramentas digitais, né? Agora, presença digital é você estar todos os dias falando com o teu público, informando, divulgando, mostrando a tua marca, né? Porque hoje não é só aparecer de qualquer forma, você tem que ter uma estratégia. Embora existam, obviamente, o comércio, o mercado físico, Álvaro, não tem mais como as duas coisas não darem juntas. Sim. Quem abre uma loja hoje, qual é a dica inicial para entrar no digital, mesmo que não saiba por onde começar? Qual é que é aquela dica? Você precisa ter isso na sua bio, enfim, no seu feed, o que é? Primeiro, né, eu sempre falo e reforço que o marketing digital ele tem que estar sempre atrelado ao online e o offline, né? Você tem que trabalhar as duas estratégias, porque uma complementa a outra. Não é que o marketing digital é o salvador de todas de todo o marketing, né? Então precisa estar integrado. Uma loja, por exemplo, né? O varejo ele precisa estar na rede social. Não tem como, porque a pessoa vai, eu comprei essa blusa, essa calça em tal loja. E aí a pessoa, mas e como é que é? Aonde que fica? Deixa eu ver outros produtos. Aí não tem uma página, não tem onde fica, né? Eu digo que igual você ter o CNPJ, você tem que ter uma página. É a mesma coisa. Tu abre o CNPJ, você já tem que ter a página, né? Hoje se utiliza muito Facebook, Instagram, tem outras redes, né? O próprio YouTube também. Claro que cada rede tem a sua peculiaridade, né? Cada uma vai ter uma especificidade. Agora, o que uma loja precisa? Vamos supor que, né, que nem você deu o exemplo. Precisa ter uma página com os produtos que ela trabalha, com o que ela trabalha. Um catálogo. Um catálogo, pelo menos, né? Porque a pessoa tem que chegar e saber com que a loja trabalha, com que a loja atua. Aí é moda feminina, é moda masculina? Qual que é o posicionamento dela, né? Porque o que acontece? As marcas hoje, elas estão muito genéricas, né? Então, quanto mais você se posicionar e dizer o que para
para quem a tua marca atende, o que ela faz, qual que é o propósito da tua marca, né? Porque não é só ir lá e colocar e também não trazer qual que é o sentido da marca, né? Então, lá na bio você vai colocar qual o ramo, né, que atua, vestuário feminino, masculino, né? É uma página profissional, né? Porque tem páginas pessoais também, aí é outra situação. Porque quando você tem uma página que você precisa ter resultado e divulgar a marca, ela tem que ser uma página profissional, né? Aí você pode ter os destaques também, né? Tem que ter destaques, tem que mostrar o que você faz. A pessoa tem que chegar e entender com o que você trabalha. Porque senão, hoje, as pessoas... É muito rápido. A questão da clareza, né, Simone? Ser claro, seu objetivo. Porque hoje é tudo muito rápido. São segundos que tu passa no feed, né? No feed é a página, as publicações, né? É 3 segundos, é muito rápido, então tu tem que chamar atenção, tu tem que divulgar o que tu veio fazer, né? Então, as marcas hoje precisam estar na rede digital, precisam estar digitais, né? Associado a essa pergunta que a Janice te fez, quando um empresário te contrata, por exemplo, para você assessorar nessa situação específica, como é que é o começo do teu trabalho? Você tem que fazer uma análise desde baixo de como as coisas já começaram a andar, para que daqui a pouco ele possa ter resultados, né? Primeiramente, é preciso fazer um estudo, né, da marca, entender, né, desde lá do início, por que é o propósito dela, né? Precisa fazer um planejamento. Eu sempre faço para todos os meus clientes uma estratégia de conteúdo. Então, você vai lá e vai elencar. Linhas editoriais, vocês são jornalistas, sabem o que eu estou falando, né? Que assuntos vão ser abordados na rede social? Porque não é sair falando de qualquer jeito e de qualquer forma. Precisa ter e a qualquer momento. Tudo tem, né? Qual o tom de voz? Não é o tom de voz que eu estou falando aqui. É o tom de voz da marca. Como que ela vai se posicionar? Ela vai ser uma marca mais autoritária, mais impositiva? Vai ser uma marca mais descolada, né? Então, tudo isso aí tem que ser mapeado antes. Porque senão você vai lá, vai falar de qualquer jeito, não vai atingir o público, que a gente fala a persona, né? Que é o público-alvo para quem a gente vai falar. Né? Vocês aqui estudam quem que é o público, né? Porque isso tem que ter bem definido. Tem que ter bem definido cores, né? Tem que ter identidade visual bem definida. Quais as cores que vão identificar aquela marca? Que combina mais com aquela marca? Porque as cores, elas falam, elas têm significado. O branco traduz paz, né? O preto dá elegância, né? Então, entender que tudo é visual. Tudo também é visual. Porque não adianta você fazer e não ficar bonito. Porque hoje nós somos visuais, né? A gente dá valor para isso, para o que é bonito. O mercado mudou muito. E que bom, Álvaro, ver profissionais como a Simone, que nós já convivemos na RBS, na Pampa com ela. É uma profissional de excelência mesmo, assim eu te vejo. Fiquei feliz em te reencontrar hoje. E saber que você está oferecendo e você também se atualizou. Não é brincadeira falar sobre isso. Isso move hoje a economia do mundo. O digital, ele não tem como mais tu viver sem ele. Nós precisamos incorporar nessa nossa década dos 40 anos, né? Precisamos fazer um esforço para isso. Os empresários que chegam, os mais jovens, ok, mas tem muitos bons empresários que ainda estão resistindo, não viraram a chave. E aí está a Simone, com esse profissionalismo, oferecendo essa consultoria. Eu tenho uma dúvida, Simone, quanto tempo precisa para consolidar no meio digital uma nova marca? Olha, eu não fecho contratos com menos de 6 meses, porque não existe você, um mês vou te dar resultado. Quem promete isso não sabe o que está fazendo. Né? Porque, no mínimo, para você começar. Só que não adianta você fazer 6 meses e depois abandonar. É constância. É todos os dias você está presente. Porque você faz um mês e para. É a mesma coisa que você ir na academia, né? Não adianta ir um mês e parar e nunca mais fazer. Não. Todos os dias. Tem que estar ali presente, tem que estar mostrando, se posicionando, mostrando a tua marca. Porque, hoje em dia, tudo muda muito rápido. Né? Que nem você falou ali, dos empresários que às vezes não querem se atualizar, não entendem a necessidade. Acham que não é necessário. São marcas que vão ficando para trás, né? Porque hoje as pessoas vão consultar onde? Onde que elas buscam informação? É na rede social, marketing de busca. Tem também, tem o marketing orgânico, que é através do marketing de conteúdo, você está postando de forma
gratuita, digamos assim. Que gera autoridade. Que gera autoridade, gera confiança e relacionamento. Agora também tem o impulsionamento, né? Você pode também hoje publicar um post e impulsionar ele para atingir mais pessoas. E também, para isso, também tem que ter um estudo. Para quem que você vai atingir, aonde que você vai atingir. Né? Então, tudo... Porque são investimentos, sempre digo, é investimento de tempo e de dinheiro, né? Porque tem o tempo, que o profissional vai ter que se dedicar a falar, a ver... por mais que você pague alguém para fazer, você vai ter que se envolver. Então, não existe, é tempo e dinheiro. Então, hoje as marcas, elas precisam se dedicar, né? Precisam estar atentas a isso, porque muda muito rápido, né? E o digital, hoje é uma coisa, amanhã, há poucos dias atrás, não tinha outra rede social, que agora entrou, né? Como é que está a vida Twitter, útil, né? Dessa então, outra? Por enquanto, ainda... Pelos estudos que eu vi, que eu acompanhei, assim, ainda não está, né? Demora, tudo leva tempo. Também. Não sabemos. Tá tímida a coisa, porém, né? Zuckerberg tem o grupo Meta por trás, então existe muito investimento. Então, acredito que ele vai dar uma sobrevida aí até a coisa, né? Porque quem acompanha a Simone nas redes sociais, ela é atualíssima. Ela traz novidades que muitas vezes a gente vai ficar sabendo muito depois, né? Eu procuro estar atualizada, isso é fundamental, né? E aí, até porque nós estamos estourando o nosso tempo, Simone, uma das questões que você até comentou agora com relação a essa rede social nova. Às vezes as pessoas, eu tenho que estar nessa rede social. Não necessariamente, né? E uma das outras questões que você, das tuas abordagens também, você fala do excesso de conteúdo, que às vezes, ao invés de ajudar, acaba prejudicando também. Sobre essa outra rede, né, a Threads, você não precisa estar, né, porque tu tem que ver também se combina com o teu estilo de conteúdo. Você pode também só focar em algumas redes, como o Instagram hoje, ele tem uma abrangência muito grande e tudo acontece ali ainda, né. Agora, enfim, precisa estar presente, mas tem que saber como. Essa overdose de informação, essa enxurrada de informação, ela, às vezes, deixa as pessoas muito perdidas. Né? Então, você tem que saber também como colocar a informação de forma estratégica. Porque hoje a gente tem uma overdose de informação, mas também de opiniões. Né? Todo mundo emite opiniões, emite informação, e muitas vezes não são informações baseadas em estudos, né? E todo mundo vai lá e fala o que quer. É uma rede democrática, né? O digital é democrático. Mas tem que ter estratégia. Para ter resultado, tem que ter estratégia, né? Não existe mais não ter estratégia. Tudo bem. Mais uma aula para nós e para os nossos espectadores. Maravilhosa entrevista, Simone. Muito obrigada. Eu que agradeço. Me senti muito honrada com o convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E fico sempre à disposição. Que bacana. Vamos te convidar em outras oportunidades também. A alegria é toda nossa, saiba disso. Que bom. Te admiramos e desejamos vida longa à família. Tem uma família talentosa em casa que está nos assistindo. É verdade. Com certeza, estão lá ligados já. Bacana, um abração ali para o Flávio, esposo da Simone, teu filho, o nome dele? João Lucas. O João Lucas também. Abraço. Tudo bem. Você segue com a programação aqui do Contraponto. Obrigado, Simone, pela presença. Né? Muito obrigado. Vamos te trazer outras vezes, então. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Fico feliz, obrigada. Você segue com a programação da NGTV nas nossas diversas plataformas, aí no site, no aplicativo, na Coprel Telecom TV, em mais de 40 municípios, e nesse momento ao vivo também no Facebook e no YouTube. Vem aí o Lugar de Mulher, nós retornamos amanhã. A todos vocês uma boa noite. Boa noite.